é determinar as cargas em cada viga, tá? É um pouquinho mais chato, mas vamos lá que a gente consegue. Então a parte 2, tá? As cargas nas vigas. Cargas nas vigas. Turma, vamos lá. Vamos pensar comigo aqui, ó. Viga 1. Quais são as cargas que atuam na viga 1? O peso próprio dela. Afinal de contas, ela existe, certo? Certo? Certo. Em cima dela não tem uma parede? No meu caso, ela tem 2,30 metros. Então, se tem uma parede aqui em cima, também vai ter a carga da parede. Certo? Essa laje aqui, ela se apoia onde? Na viga 1 e na viga 2. Então também pega as cargas que vêm da laje 1. Certo? A viga 2, mesma coisa. Parede, peso próprio, mais as cargas que vêm da laje 1 e a laje 2 também se apoia nela. Certo? A viga 3 pega as cargas da laje 2. Só um porém aqui, tá? Só um porém aqui. Isso aqui é uma sacada, tá certo? Eu não informei ali, mas aqui a gente vai botar um guarda-corpo, tá? Esses são arquitetos. Qual que é a altura do guarda-corpo? 1,10 m. 1,10 m, tá? Então a gente vai ter 1,10 m de alvenaria aqui. Ok? Beleza? Então esses pedacinhos aqui a gente vai ter então o guarda-corpo. Certo? Então, para eu fazer essas cargas nas vigas, eu vou precisar determinar qual é a altura da viga, certo? Então vamos lá, a altura das vigas. E multiplica 570 centímetros, certo? Por que 570? Porque é o meu maior vão, ok? Então, de vocês, por exemplo, duplas 8, 4,80 metros, ok? Maior vão. Isso aqui vai dar 57 centímetros a dó 60 centímetros. Alguma dúvida, turma? Tranquilo? Vamos avançar então. A primeira carga que eu vou calcular então aqui é o peso próprio das vigas. Turma, a viga ela é feita do quê? Concreto armado. E aí eu informei para vocês aqui o peso do concreto armado. 25 kN por metro cúbico. Certo? Vamos lá. Eu consigo calcular o volume dessa viga? Consigo. Eu tenho a base, eu tenho a altura, eu tenho a extensão dela. Então eu consigo calcular o peso total dessa viga, certo? Mas o peso de uma viga, vamos pensar comigo aqui. Ele é assim? Ou ele é distribuído? Distribuído. Certo? É desse jeito aqui. Então eu tenho que calcular o quê? O valor por metro dessa carga. Certo? Se eu souber o valor por metro, eu multiplico pelo comprimento total, eu acho o peso da viga. Certo? Então vamos lá. Comigo aqui. Peso específico é peso sobre volume. Lembram disso? Lá de física? É assim, né? Lembra, né? Se eu passo o volume do outro lado, eu acho o peso. Peso específico, peso e volume, eu acho o peso. Tá certo?
por exemplo, 25 kN por metro cúbico. Se tiver 2 metros cúbicos, vai pesar quantos? 50. Certo? Muito bem. Então aqui, turma, eu faria o seguinte: eu teria o peso do concreto, certo? Que eu vou multiplicar pela base 0,15 metros para ficar compatível as unidades, ok? Certo? Vezes a altura 60, certo? Vezes a extensão da viga 5 metros e 70. Vamos lá, metro vezes metro vezes metro, metro vezes metro vezes metro, dá metro cúbico, certo? Então eu tenho um volume vezes isso eu teria o peso total da viga. Mas eu não quero o peso total da viga, eu quero o peso por metro. O que eu faço então? Eu não multiplico pelo comprimento, certo? Eu vou multiplicar somente pela área da seção transversal. Então eu vou fazer novamente ali, então fica como? Peso vai ser, alguém faz aí, 25 vezes 0,15 vezes 0,60. 2,25 metro por metro dá metro ao quadrado, quilonewtons por metro. Então eu já acho a carga em quilonewton por metro. Se eu quiser saber agora o peso total da viga, o que eu faço com ele agora? Multiplico por 5,70. Comigo. A viga 4 e a viga 5 aqui, ó. A viga 4 e a viga 5. Não tem a mesma seção transversal? Só muda quem? O comprimento. Mas eu já sei o peso dela por metro. Então se eu pegar esse peso por metro multiplicar por essa extensão, eu acho o peso total da viga. Entenderam o conceito aqui? Então, a área da seção transversal vezes o peso específico me dá o peso por metro. Certo? Então vamos lá. Então o peso total das vigas eu vou chamar de G1. Tá? Por que G1? G é o valor, é a letra que a gente usa para cargas permanentes. Então eu vou chamar de G1. Porque é a primeira carga que a gente está calculando. Então G1 vai ser igual a 0,15 e multiplica 0,60 e multiplica 25. Só para vocês ficarem sabendo, então isso aqui é o P, isso aqui é o H e isso aqui é o gama do concreto. Ok? Vai dar então 2,25 quilonewtons por metro. Tá? Então mais ou menos aí 2.250 quilos, aliás, 225 quilos por metro. É o que essa liga pega, tá? 225 quilos por metro. Entenderam esse conceito? Tranquilo para todos? Beleza. Vamos então para o peso das paredes. As paredes, como eu expliquei para vocês, elas são feitas com tijolo, e argamassa, certo? O tijolo 9 centímetros, a argamassa aqui 3 centímetros, certo? E aí tijolo por tijolo aqui eu formo a parede, certo? Muito bem. Vamos calcular primeiro o peso de tijolo, pode ser? Então, chamar de G2, tá? G porque é carga permanente, 2 porque é a segunda que nós estamos calculando.
Então G2 vai ser igual então. Qual a largura que eu tenho de tijolo? 9 centímetros. Então 0,09. Certo? Qual a altura da parede? Aqui, ó. 2,30 metros. Certo? Então tem tijolos por 2,30 metros. Então imagina um corte na parede aqui. Você teria então 2,30 metros de tijolos. Então 2,30 metros, tá? Vezes qual o peso do tijolo furado? Tá aqui, ó. 13 kN por metro. Ok? Vezes 13. Turma, mas a parede, ela é feita somente de tijolo? Não, ela tem argamassa. 3 centímetros de um lado por 3 do outro, me dá quanto? 6. Então, mais 0,06, que multiplica o peso da argamassa, 21. Desculpa, o 2,30, né? Vezes o 21. Então, G2 vai dar quanto? Quanto? 3,10? 6,55. Eu não estou ouvindo, gente. Guarda. 5,58 e 3 e alguma coisa. Vamos lá. Zero vírgula 09 vezes 13 mais 0,06 vezes 5,58. Kilonewtons por metro. Turma, querem que eu escreva o que é cada uma dessas partes aqui? Sim. Então, vou escrever para cá. Tá, vou apagar o resultado. Então, aqui. Isso aqui é o B dos tijolos. Ok? Isso aqui é a altura das paredes. Isso aqui, gama dos tijolos. Isso aqui é o B de argamassa. E o 21 Parece suas anotações. e esse Suas 21 anotações. é o gama da argamassa. Ok? E aí deu quanto? 5,59, né? Por arredondar certinho, 51 kilonewtons por metro. Muito bem. Eu vou ter também um guarda-corpo, certo? Como eu expliquei para vocês, uma parte aí das ligas é guarda-corpo. Certo? Então toda essa região aqui, ó, é guarda-corpo. Guarda-corpo, altura igual a 1,10 m. Isso aqui vai ser igual para todos vocês, tá? Então, peso do guarda-corpo. Guarda-corpo ainda tem item? Não, Não tem. tem mais? Junto com o que? Não lembro. Peraí, tem. Não, tá bom. Eu vou deixar para escrever antes.
voltar, turma, o que vai mudar? Ao invés de 2,30 vai ser 1,10 m. Ok? Porque não é a parede inteira, agora é menor. Então vamos lá, chamar isso aqui de G3. Então G3 vai ser igual a 0,09 que multiplica com 1,10 m, que multiplica 13, mais 0,06 que multiplica com 1,10 m, que multiplica 21. Então G3 vai ser quanto? 4,18. Acho que não. Vai dar uns 2 alguma coisa. Acho que não. Achei meio alto. 5,59 vezes 1,10 2,30. Vai dar 2,67 mais ou menos. 2,67, né? 2,67 kN por metro. Turma, tá tranquilo até aqui? Estou muito rápido. De boa. A minha parte. A marca assim, por exemplo, na hora de calcular as vigas, eu vou calcular uma viga. Aí você não calcula todas. Tá certo? Mas tem que ter a sua parte, né? Eu já vou exemplo que é. É. Aí só repete e troca número depois. Tá? Mas assim, por exemplo, eu não vou calcular com vocês aqui as 5 vigas. Vou calcular uma e aí vocês fazem o cálculo das outras. Tá certo? Já basta eu com transtorno mental. Eles são uma reservação, você é uma fofo. Já basta eu. Cada um com o seu. Tem uma ema, né? Pior que foi muito rápido, eu tava aqui. Ou achei que estava aqui, né? Professor, eu tô de TPM. Vamos lá, turma. Eu tenho que calcular agora, turma, as cargas que vêm das lives, tá certo? Então, no meu caso, é uma live do uso escolar. E aí eu preciso muito da atenção de vocês aqui agora, que a ideia... É o terceiro passo. Não, é o mesmo ainda, eu estou calculando cargas, mas agora das lives, tá certo? Então é o seguinte, vamos fazer um desenho aqui antes, para a gente entender. Então eu tenho aqui uma laje, essa laje se apoia em vigas, ok? A carga vem para cá, a carga vem para cá, ok? Então a carga aplicada nessa laje, ela vai para a viga 1 e para a viga 2, certo? Cargas em lajes são cargas que são aplicadas em uma área. Então, por isso que a gente tem aqui, ó, peso próprio 1,9 kN por metro quadrado, piso 1,2 kN por metro quadrado, certo? E a carga aqui devido aos usos, eu tenho esses valores aqui também, todos eles por metro quadrado, certo? A carga na viga é como mesmo kN por metro. Então eu tenho que saber, ó, dessa carga aqui, qual é a carga por metro que ela joga nas vigas? Tem alguma forma de fazer isso? A forma mais lenta de fazer, mas mais fácil de entender. Vou começar por ela. Calcular a área dessa laje. Então, no meu caso, 5,70 m por 4,20, certo? A vezes B, certo? Então, 5,70 vezes 4,20 dá quanto? Quem faz aí? Faz aí. Oi? Certo. Aí eu tenho então que por metro quadrado ela tem 1,9, multiplica por 1,9 então.
Então, o peso total dessa laje é 45, alguma coisa quilonewtons. Certo? Certo? Essa carga ela se divide pelas duas vigas. Certo? Divide por 2 então, porque ela se divide nas duas vigas. 22,74. Certo? Mas isso é o valor total que essa laje joga nessa viga aqui, certo? Divide pelo comprimento da laje. Da viga, desculpa, 5,70. 3,99. Então vamos prestar atenção no cálculo que foi feito. Calculei a área da laje, certo? Que é A vezes B, certo? Multipliquei esse valor pelo peso por metro quadrado, achei o peso total. Dividi por 2, porque vai metade para cada laje. Certo? E aí dividi por esse comprimento para achar a carga por metro. Perceberam o processo? Então eu multiplico por isso e depois eu divido por isso. Ora, se eu estou multiplicando e dividindo, eu não posso simplificar isso? Outro ponto. Eu dividi por 2, porque é metade para lá e metade para cá, certo? Então, turma, aqui tem um conceito que nós chamamos de faixa de influência. O que é a chamada faixa de influência? É o quanto essa viga pega de carga dessa laje. Então, a faixa de influência para lajes nervuradas é metade do valor. Então, aqui, ó, metade. Então, a faixa de influência dessa viga nessa laje é isso aqui, metade do dedo. Da viga 2 também metade. Então, a faixa de influência é essa aqui, ok? Certo? Vamos prestar atenção no cálculo que eu fiz. Novamente. A vezes B, para achar a área, vezes o peso, dividido por 2, dividido por A. Então eu fiz A vezes B, vezes o peso, né? Vou chamar aqui de Q, vou chamar de G. Ok? Dividido por 2, dividido por A. Certo? Foi isso que eu fiz. Então a área da laje vezes o peso da laje sobre 2, porque é metade para cada viga, sobre A, para achar o peso por metro. Então A em cima com A embaixo simplifica. B sobre 2 é o que, turma? Não é justamente a largura da faixa de influência? Não é? Então, para eu achar a carga, o que eu faço então? O valor da carga vezes a largura da faixa de influência. É o jeito mais rápido. Certo? Entendeu? Muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Cargas da laje 1. Peso próprio. Vou chamar de G4. Piso. Vou chamar de G5. E acidental, que é a carga de luz, tá? Vou chamar de Q1. Estou chamando de Q, porque é carga variável, ok? Só para diferenciar para a gente. Muito bem. Igual. Qual a largura da faixa de influência aqui, turma? Vamos lá. O meu B tem 4,20 metros. Metade de B, 2,10. Então, a largura da faixa de influência, 2,10, 2,10, vezes o valor das cargas. Então, peso próprio, 1,9, piso, 1,2,
O meu ambiente é um ambiente escolar. O ambiente escolar tem um valor de 3, tá? E aí então eu calculo cada um desses valores. Alguém não entendeu qual? O conceito da faixa de influência. Vamos voltar lá então em todo o cálculo que eu fiz. Eu calculei a área, que foi A vezes B, certo? Multipliquei isso aqui pelo peso. Depois eu dividi por 2, porque é metade para cada viga, e dividi por A para achar a carga por metro. A com A simplifica, fica isso aqui. A faixa de influência, ela me indica o quanto daquela área está sendo suportada por aquela viga. Então, quando eu venho aqui no desenho, eu tenho essa laje. Essa laje se apoia lá e se apoia cá. Então, essa faixa se apoia lá, essa faixa se apoia cá. Certo? Então, a largura da faixa de influência é justamente isso. Qual o ponto dessa área que vai para lá? E qual a largura dessa área? Certo? Turma, só por curiosidade, já que foi perguntado isso. Por que eu botei laje nervurada aí? Eu botei laje nervurada porque é mais simples o processo. Se fosse laje do tipo maciça, eu teria a seguinte questão. Isso. Supor aqui que eu tenho uma laje. Tá? A gente vai chamar, a gente vai fazer o que a gente chama de charneiras plásticas. O que são as charneiras plásticas? Tá? Eu vou imaginar o modo de ruptura dessa laje. Então essa laje, o modo de ruptura dela é o seguinte, ela começa uma trinca aqui, e aí essas trincas vão lá para as extremidades. Fica mais ou menos assim, olhando ela por baixo. Tá? Aí essa viga pega essa área, essa outra viga pega essa outra área, essa pega essa e essa pega essa. Então essa área vem para essa, esse triângulo vem para esse vem para cá e esse vai para lá. Então fica um pouquinho mais chato esse cálculo. Se eu tiver outra viga do lado, esse ângulo aqui muda. Ele deixa de ser 45 e ele passa a ser 60 graus. Então assim, tem uma série de considerações que nós temos que fazer a depender da disposição das lajes quando a laje maciça. Então, para simplificar o processo, eu deixei vocês somente com laje nervurada. Tá certo? Quem é o pessoal da segunda conta de fazer isso? O computador faz. Vamos lá. Eu quero que vocês peguem o conceito do caminho das cargas. Eu não quero que vocês aprendam com a prova, eu quero que vocês peguem o conceito. Então, a gente vê isso. O objetivo não é, vai calcular assim, você vai calcular no computador. Eu quero que vocês peguem o conceito. 2 de 10 vezes 1,9. kilonewtons por metro. 2 de 10 vezes 1,20. 2,52 kilonewtons por metro. 2 de 10 vezes 3 dá 6,30. Né? Alguma dúvida, turma? Tranquilo, certo? Carga da laje 2 agora. Vamos lá. Peso bloco. Peso acidental. Vou dar uma abreviada aqui, tá certo? O mesmo conceito. Qual a extensão da laje 2? É o valor C, certo? O meu valor C é 1,6. Metade de 1,6,
0,8. Então vai ser, aqui eu vou chamar então de G6, G7, Q2. Então a largura da faixa de influência é 0,8. E os valores são os mesmos. 1,9, 1,2 e 3. Só cuidado, turma, que de vocês esse último valor aqui muda, tá? Esse valor aqui muda. Certo? Vai depender do quê? Do uso. Certo? 0,8 vezes 1,9. Kilonewtons por metro. 0,8 vezes 1,2, 0,96. 0,8 vezes 30, 2,4. Turma, assim você já calcular então todas as cargas que atuam nas vias. Beleza? Então essa aqui foi a parte 2.1, falta a parte 2.2. Querem fotografar?